Bom para Todos, estamos falando sobre como podemos obter os documentos com segurança. bomparatodos@tvt.org.br. Quem está tirando nossas dúvidas é o gerente do Poupa Tempo de São Bernardo do Campo, Davi Braz da Silva. Davi, uma dúvida comum entre as pessoas é se pode ser dada entrada da aposentadoria no Poupa Tempo. Isso é possível? Não é possível. A pessoa deve procurar um órgão do INSS. Já aconteceu? Tem muita gente que vai ao Poupa Tempo para fazer isso, Davi? Sim, não só a aposentadoria, como vários outros serviços que infelizmente nós não fazemos. Mas nós procuramos encaminhar as pessoas para os locais devidos. No caso de CPF, também título de eleitor? Exatamente, o CPF ela deve procurar a Receita Federal e, no caso do título de eleitor, alguma zona eleitoral do seu bairro. No caso do CPF e do título de eleitor, por exemplo? No título de eleitor, ela deve procurar uma zona eleitoral do seu bairro e, no caso do CPF, a Receita Federal. Então, ela pode fazer uma inscrição pela internet ou nos postos da Receita Federal e fazer o pedido, vai haver o cadastro e depois ela pode imprimir esse cartão e usá-lo como se fosse o CPF antigo, que era o cartão impresso, não é feito mais. Vamos ouvir agora, Davi, mais algumas perguntas da população sobre o assunto para você. Eu perdi minha carteira profissional. Eu perco todos os registros que estavam nela? Não, a pessoa deve tirar a segunda via e depois, com a segunda via em mãos, procurar as empresas onde ela tenha trabalhado para que seja resgatado o registro. Caso essas empresas não existam mais, então a pessoa vai perder esses registros, sim? Mas ele pode procurar a Secretaria do Trabalho com documentos que ele deve ter da época que trabalhou lá. Ele deve ter alguma prova, algum demonstrativo de pagamento, e aí esse registro vai ser feito. Ou a empresa foi comprada por uma outra empresa, aí ele também pode solicitar nesses locais. Pode perder a carteira, mas não o registro. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu posso tirar minha carteira de trabalho sem eu nunca ter trabalhado? Perfeitamente, é assim mesmo, as pessoas devem tirar a carteira, até porque a condição para que seja feito o registro no trabalho é que ele já tem a carteira. Então todo mundo tira a carteira sem começar a trabalhar. O Gabriel tem mais uma pergunta para o Davi. Onde a gente dá entrada no seguro-desemprego e é muito complicado? Dá para dar entrada no seguro-desemprego, nos postos Poupa Tempo ou nos postos do Ministério do Trabalho ou também nos postos de atendimento ao trabalhador. Os documentos necessários devem ser consultados pela internet ou no 0800 do Poupa Tempo e não é complicado para fazer o documento. Vamos ouvir agora a pergunta do Lucas. Existem alguns documentos que eu preciso, para mim tirar, preciso do comprovante de residência. O que eu faço se eu moro de aluguel? No Poupa Tempo, no órgão Detran, para se fazer qualquer serviço relativo a CNH, seja segunda via ou substituir a permissão pela definitiva, é necessário um comprovante de residência. Mas o contrato de aluguel ele é aceito. São aceitos vias de contas de energia elétrica, de água, de gás, telefone, IPTU, contas de telefone, seja móvel ou fixo, mas também o contrato de aluguel ele é aceito. A Flávia agora tem uma dúvida. Para a gente renovar a carteira de motorista, é muito caro? É necessário algum curso? Para quem fez a carteira até 22 de novembro de 1999, após essa data, no momento da renovação, ela tem que fazer aquele curso de direção defensiva e primeiros socorros, uma única vez. Depois, as próximas renovações não serão necessárias. O custo da carteira, da emissão, com mais o exame médico, fica próximo de R$ 92. E a carteira e o exame médico são feitos no Poupa Tempo. O curso é que a pessoa tem que se dirigir a uma autoescola. Exatamente. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Onde a gente tira o atestado de antecedente e demora muito? Não, o atestado de antecedentes ele pode ser, se a pessoa tem o RG de São Paulo, pode ser solicitado pela internet e também pode fazer presencialmente no Poupa Tempo e ele é entregue na hora. A Michelle agora tem uma dúvida sobre passaporte. Vamos ouvi-la.
Existe algum lugar onde a gente possa tirar dúvidas para tirar passaporte? Porque a documentação é muito extensa, é meio complicado. Existe algum lugar que a gente consiga tirar essas dúvidas? Ela pode tirar as dúvidas no site da Polícia Federal, é dpf.gov.br. No poupatempo não é emitido o passaporte. Davi, alguns outros documentos que são retirados no poupatempo, existe esse serviço de pessoas que ajudam as pessoas a preencher esses documentos, né? Se os documentos são retirados no próprio poupatempo, elas podem ser ajudadas. Existe um órgão chamado Escreve Cartas, por exemplo, que ele ajuda as pessoas com dificuldade para escrever essas coisas, então dá para ajudar a fazer preenchimento de qualquer formulário. Vamos ouvir a próxima pergunta. Um problema, a pessoa tem o mesmo sobrenome que eu, e isso já é um sinal de que alguma coisa pode dar errado. Como é que eu resolvo, em termos de documento, para que o meu sobrenome e o sobrenome dessa outra pessoa seja diferenciado, seja distinguido com facilidade? Para a emissão do documento são levados em conta vários fatores. Então tem a filiação, o local de nascimento, a data de nascimento, então ele não precisa ter essa preocupação, porque vai dar diferença no nome do pai, da mãe, no dia em que ele nasceu. Davi, até isso ser provado, há algum tipo de problema com os homônimos? Não. O que costuma se acontecer, se uma pessoa cometeu algum problema, ou se ela teve algum problema financeiro também, de não pagar alguma conta, mas aí serão consultados esses documentos e vai dar para perceber que é aquela pessoa que tem aquele CPF, que tem aquele número de RG. Os homônimos não têm o mesmo número de RG, então a pessoa pode ficar tranquila que não tem problema. Vamos ouvir a próxima pergunta. Com qual frequência eu devo renovar meus documentos? Também depende de cada documento. Carteira de identidade, como a principal função dela é a identificação, é aconselhável que se faça a cada 10 anos. Carteira de motorista, ela deve ser renovada a cada 5 anos. Carteira de trabalho não há necessidade de renovação. Às vezes, quando a pessoa trabalha em vários lugares ou tem muitos registros, ela vai precisar tirar uma segunda via para continuar colocando as informações. Luiz Fernando tem mais uma pergunta. Se uma pessoa perde documentos ou é roubada várias vezes, ela já tinha tirado esses documentos da segunda via várias vezes, o que ela tem que fazer? Aconselha-se, quando a pessoa perde o documento ou quando é roubada, que ela faça a declaração de extravio ou faça o boletim de ocorrência de furto ou roubo. Mas essa segunda via, Davi, pode ser tirada inúmeras vezes ou tem algum número específico? Não, não existe limite, mas aí a pessoa é aconselhável que ela tome conta melhor. A Poupatempo tem várias campanhas para preservação de documentos. É aconselhável que a pessoa, é um documento de identificação que mostra ali o que ela é. Então é aconselhável que ela tenha um determinado cuidado e procure não perder tanto, senão ela vai ter que tirar várias vezes. Davi, quando a pessoa apresenta um BO de roubo dos documentos para a emissão da segunda via, é preciso pagar alguma taxa? Não, ela apresentando o boletim de ocorrência, para o caso do RG, ela fica isenta da taxa. Só pelo caso do RG? Para o caso do RG. Vamos ouvir a pergunta da Flávia. Qual a importância do BO quando nós perdemos ou somos roubados todos os documentos? Exatamente para a preservação da própria pessoa a qual pertence o documento. Ela fica com um documento em mãos de que houve a comunicação à autoridade policial de que aquele documento dela foi perdido ou foi roubado. E aí, se alguém vier a achar e usar o documento de uma forma indevida, ela está se garantindo com essa declaração. Vamos ouvir a próxima pergunta. Quando a gente tira a segunda via de um documento, o número dele muda? Não, os documentos são mantidos de acordo com a primeira via, aquele número ficará para sempre. Então, a pessoa tirou aquele documento com 14 anos de idade, é o mesmo número até... O número ele foi registrado, né? A primeira vez ele foi registrado com aquele número de RG, ou CPF, ou carteira de habilitação, e ele prossegue para o resto da vida. Não importa quantas vias a pessoa retire depois. E a última pergunta agora é do Arnaldo. Bom, eu tenho meu RG desde os 14 anos de idade. Eu preciso tirar um novo RG, mesmo ele estando em bom estado? Sim, apesar de estar em bom estado, a principal função do RG é a identificação da pessoa. Então, recomenda-se que a cada 10 anos ele renove o RG.
Tem muitos casos, assim, no Poupa Tempo, Davi, de pessoas que chegam com RG quando eram pequenos ainda. Exatamente. E, às vezes, como ele é pré-requisito para fazer a carteira de trabalho, para fazer a carteira de habilitação, muitas vezes ele não é aceito porque ele não está... O que se pede é um RG atualizado. Então, aquela foto de quando a pessoa hoje com 50 anos está com a foto de 12, não identifica a pessoa. Então, o documento acaba não sendo aceito. Davi, você deixa uma dica, por favor, aos nossos telespectadores? Uma dica interessante é consultar pela internet o endereço eletrônico do Poupa Tempo, poupatempo.sp.gov.br. Lá a pessoa vai conseguir todas as informações, os documentos necessários para fazer seus documentos, os pré-requisitos, quais os locais, os melhores horários, enfim, praticamente tudo ali para facilitar o cidadão de forma que ele consiga fazer o seu documento. Nós conseguimos dar boas dicas hoje. Muito obrigada pela sua presença, Davi. Eu que agradeço e estou à disposição sempre aí da população. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!